Bom, vou falar sobre a teoria da relatividade e a introdução de alguns conceitos. Eu vou dar um panorama histórico e vou apresentar conceitos já pré-apresentados por amigos meus. E vou focar na minha parte depois, que é as transformações de Lorentz, dilatação do tempo, contração da velocidade e o Doppler relativístico. Bom, uma famosa inconsistência da mecânica clássica, que era do eletromagnetismo, as equações da transformação de Galileu elas não eram invariantes. E com isso, uma maneira de se preencher esse vazio na mecânica clássica era dizer que o meio que preenchia todo o universo era o éter. Agora imagina um material que se move com velocidade v em relação ao éter e com ele arrasta ele junto, você tinha um problema do eletromagnetismo todo resolvido. Porque agora não depende mais do referencial comum, agora depende do referencial privilegiado, que era o éter. A teoria da simultaneidade, que também já apresentada, que diz que eventos que são simultâneos num dado referencial inercial, eles não vão ser mais simultâneos em outro referencial em relação ao primeiro. Bom, em 1887 veio a experiência de Michelson-Morley, que o Michelson ele inventou um aparelho chamado interferômetro óptico, e a sua experiência era, ele queria medir a velocidade da Terra em relação ao éter. Porque se houvesse diferença de tempo entre os feixes de luz passando pelo interferômetro, você dizia que o éter existia. Porém, essa diferença de tempo não existiu e toda a teoria do éter caiu. Em 1905 veio os postulados de Einstein, os famosos da teoria da relatividade, que é: as leis das físicas são as mesmas para qualquer referencial inercial e a velocidade da luz tem o mesmo valor para o mesmo referencial inercial. Bom, agora a minha parte. Nas transformações de Lorentz, partindo de todo o contorno da teoria da relatividade, Lorentz agora queria mostrar que elas eram invariantes. Agora, imaginando esse referencial verde caminhando com velocidade u e baseado em toda a teoria da relatividade, você consegue mostrar, em relação ao eixo x', uma diferença dado ao incremento. Esse incremento, o detalhamento de toda a manipulação matemática que está no trabalho, ela vem da equação de onda da derivada parcial de segunda ordem de Maxwell. E aqui está só o resultado dela, também incremento no tempo linha. Duas consequências diretas das transformações de Lorentz é a contração dos comprimentos e a dilatação do tempo. Bom, na contração das distâncias. Agora, imagina que você vai ter um comprimento em x, linha verde, um comprimento L, dado em x1' e x2', usando as transformações de Lorentz. Você vai ter como se fosse uma régua caminhando com velocidade u, e que tempo 1 e tempo 2 é igual. A diferença delas, dada em L, e usando as transformações de Lorentz, ela é apresentada aqui. Uma coisa muito interessante, por a gente estar colocando velocidade apenas no eixo x', não há contração em y e não há contração em z. E essa contração só é observada no referencial inercial em preto, porque o próprio comprimento no verde é o verdadeiro, continua o mesmo. Ele só é observado no referencial inercial. A dilatação do tempo. Vou mostrar um outro evento, não partindo das transformações de Lorentz, mas sim de um outro evento imaginário. Imagina esse referencial inercial aqui, um rapaz em repouso. Ele vai observar um feixe de luz que vai bater nesse espelho e voltar. Essa mulher, ela está caminhando com a velocidade u em um referencial linha. O feixe de luz que esse rapaz vai observar, ele vem de D e volta a D. O feixe de luz que a menina vai observar é como se fosse uma reflexão.
ele vem em L e rebate em L. Bom, o tempo que ela vai cronometrar em relação ao referencial inercial é o 2D sobre C. E o tempo que ele vai cronometrar em relação a ela é o 2L sobre C. Claro, a velocidade U é menor que a velocidade da luz. Fazendo o Pitágoras para esse triângulo, dado que essa distância é UT, você vai ter o L com toda essa raiz do Pitágoras. Colocando esse tempo aqui, porque a gente quer achar uma diferença, uma relação entre o tempo e o tempo zero, e fazendo a manipulação matemática, você vai chegar no mesmo incremento da transformação de Lorentz. E essa é a própria dilatação do tempo. Quando você vê uma diferença entre U, que é a velocidade que ela está se movimentando, e a velocidade da luz. Aqui já é observado a dilatação do tempo. Bom, e esse tempo se dilata com a velocidade da luz. Uma coisa que é bacana se observar, se a velocidade U for suficientemente grande e maior que 1, você diz que é uma velocidade relativística e você consegue ver a dilatação do tempo. E esse fenômeno foi já apresentado pelo paradoxo dos gêmeos, pelo colega de grupo. Bom, para fechar o trabalho, eu vou apresentar o efeito Doppler relativístico. Para fazer essa animação aqui, essa apresentação, você vai ter essa mesma cápsula se movimentando em X, e ela aqui, na frente dela, vai emitir um pulso com uma frequência F0 na primeira crista. E aqui a gente vê a segunda crista. Essa distância a gente está colocando como UT, porque essa cápsula está se movimentando com velocidade 1. E essa diferença a gente coloca como lambda. Por quê? Porque aqui embaixo a gente vê a própria luz se movimentando com a velocidade da luz, e esse comprimento sendo CT. Fazendo essa diferença, você vai chegar que o T mais lambda você tem dando CT. Fazendo essa manipulação, você encontra uma relação entre F e o período para explicar o Doppler relativístico. Por quê? No Doppler comum, a gente tem uma relação entre a frequência e o tempo sendo diretamente proporcionais. A clássica, que todo mundo já conhece. Porém, na relatividade, a gente não pode dizer que isso é verdade. E fazendo esse experimento, você consegue achar essa relação. Bom, continuando a manipulação matemática e também utilizando a dilatação do tempo que já foi apresentada, você vai ter uma relação entre o tempo e o T0, com aquele mesmo incremento ômega que foi já mostrado, chegando fazendo essa manipulação. E lembrando que é muito importante que isso não pode ser igualado a F, você vai chegar na diferença entre as frequências. É bacana comentar que esses sinais de mais em cima e menos embaixo, eles são dessa maneira porque você tem os dois eventos de encontro. Se os eventos estivessem se afastando no outro tipo de Doppler, eles seriam de sinais trocados. E essa é uma consequência do Doppler relativístico. Bom, a bibliografia utilizada foi a mesma que toda a unidade curricular ocorreu. E essa foi a minha parte apresentada. Muito obrigado, professora.